Estamos aqui para o nosso primeiro vídeo aí sobre educação musical, tá? Nele eu vou falar um pouquinho sobre como organizar os estudos de teoria musical. Então o nosso objetivo principal é mostrar aí como pegar todos os parâmetros de teoria que a gente aprende, né? Que nós conheceremos ou conhecemos e utilizá-los aí de uma maneira bem legal nos estudos de música, tá bom? De uma certa forma aí, o nosso ensino de teoria musical, ela envolve o quê? O processo de escuta, do fazer musical e também no processo da escrita, né, de como a gente pode transmitir essa música. Você nem sempre precisa, né, saber, por exemplo, a escrita tradicional de música para poder passar para os seus estudantes ou para poder entender, né, ou ter uma conversa musical. Você pode também criar, isso nós veremos conforme as nossas aulas forem passando, diversas formas de escrita musical, tá? Uma coisa que é muito importante a gente entender quando a gente começa a falar sobre teoria musical é que a teoria, os processos da música, os processos criativos, eles sempre acontecem. Eles vão acontecendo conforme os músicos vão avançando no seu aprendizado, no seu conhecimento, conforme eles vão combinando novas ideias musicais, né? E aí a teoria, ela vem para explicar esses fenômenos, né? Por exemplo, a escala maior não existe porque escala maior pintou a teoria primeiro, depois apareceu uma escala maior, por exemplo. Na verdade, a escala maior surge de experimentos musicais e tudo mais, e depois aparece uma teoria para poder explicar isso, né? Então, por exemplo, a gente teve uma discussão muito forte no século XVIII, né, sobre o problema da quarta, tudo, mas esse era um problema teórico. Os professores em si estavam mais preocupados em realmente resolver os problemas dos contrapontos e tudo mais, e tocar, né, e fazer música, tudo, tá? Então, na ideia da gente aprender realmente todos esses parâmetros musicais, a primeira coisa que a gente sempre tem que pensar, né, é que os parâmetros são colocados e depois a gente vai se preocupar como eles funcionam na teoria. Então a gente vai entender primeiro o fenômeno musical em si, depois o processo teórico. Pensando nisso, nós organizamos aqui a nossa aula de que forma? Primeiro a gente vai falar sobre os elementos constituintes do som, né? O som é muito legal. Primeiro assim, qual que é a ideia principal de música, né? Imagina que a gente ouça um barulho de uma panela caindo, né? Isso pra gente não é música, isso é um ruído, né? Mas se a gente pegar e colocar um ritmo nessa panela, pegar uma colher, qualquer coisa e bater nessa panela, a gente vai musicar, né? Fazer uma música através da panela, mas assim, virou uma música. Então, qual que é a ideia principal de música? Da música, né? A música é uma organizadora de sons. Então isso que é interessante, a gente entender que a música é uma organizadora de sons. Alguns elementos aí, a música é feita de alguns elementos. Quais deles? O primeiro deles é a duração. Como assim a duração? O som pode ser curto, oi, né? Ou pode ser longo, olá, né? Você viu que eu fiz um som um pouquinho mais curto, um som um pouquinho mais longo. Essa é uma propriedade de duração, tá? A gente tem uma outra propriedade que é a propriedade da intensidade. Imagina, eu posso fazer uma música um pouquinho mais fraca, falar um pouquinho mais calmo com vocês, eu posso também falar muito mais alto, né? Então essa é uma ideia de intensidade. Você vê que legal, né? Que a música realmente a gente trata ela como se fosse um pedaço da linguagem, ela tem esses elementos. Eu estou conversando com vocês, imagina se eu fizesse um vídeo, né? Falando, nós vamos falar sobre música hoje, a música Fica meio entediante a nossa conversa, então a gente precisa ter todos esses elementos. Enfatizar, né? O que a gente precisa enfatizar ou não. E a música a gente vai fazendo sobre isso, tá? Então o primeiro elemento que a gente tem é a duração, pode ser mais curto ou mais longo, né? É como o som se propaga aí. A gente tem um segundo elemento que é a intensidade, mais forte ou mais fraco, tá? A gente tem um terceiro elemento aí que é a altura. A altura é a propriedade de ser um pouco mais grave, um pouco mais baixo o som ou um pouco mais alto, né? O nosso som. Aí isso também vai ensinar, né? A gente também compreender o que é o timbre, né? O que é o timbre? O timbre é por onde o som é emitido. Eu acabei de brincar com a panela, né? Um timbre de panela, se a gente fizer. Mas, por exemplo, a gente pode reconhecer um som de um violino ou um som de um contrabaixo. Vamos ouvir os dois. Bom, e aí esses elementos, né, eles podem ser grafados. Então assim, a gente teve a duração. A duração é aquele valorzinho das figuras, né? Que a gente vai aprender aí nos nossos cursos, tudo bem? Então, o valor da semibreve, da mínima, da semínima, a duração pode ser representada pelas figuras. A intensidade pelos sinais de dinâmica. Tocar mais forte, tocar mais fraco, né? A altura pelas notas na pauta. Do mais grave, que é o mais baixo, né? Pode ver que o som é mais baixo, para o mais agudo, que é o mais alto, tá bem? E o timbre é o instrumento que representa.
Tá? Então, por exemplo, você tem uma clave que vai representar o contrabaixo ali, né? Uma clave mais grave, uma mais aguda, tudo bem? Então o instrumento é representado também na partitura. Agora nós vamos falar dos elementos constituintes da música. Quais são eles, né? Eu trabalho com análise musical e aí, para mim, as minhas análises elas sempre compreendem 3 elementos principais. O ritmo, a melodia e a harmonia. Eu nunca consigo definir realmente o que um acorde ou um trecho musical significa se eu não vincular esses 3 elementos. Esses estudos são os estudos mais difíceis ou aqueles mais complexos, né, da música, tá bem? Então quais são, né, esses nossos parâmetros? O primeiro deles é o ritmo. O ritmo é bem fácil, né? Imagina que você tem um pulso, né? Essa é a primeira unidade do ritmo. Você define um andamento, um pulso, né? E a partir daí você começa a organizar esse pulso. Por exemplo, uma métrica de uma valsa, por exemplo, né? Tá bem? E aí você pode organizar esse pulso. Aí daí vão surgindo os ritmos. Por exemplo, a gente pode diferenciar um ritmo de samba de um ritmo de rock. Vamos escutar 2 baterias aí. Primeiro vamos escutar uma bateria de samba, só ritmo, tá? Não vou colocar harmonia nada. Só uma bateria de samba, depois uma bateria de rock, para a gente ver como são essas combinações rítmicas. Nosso próximo elemento é a melodia. O que é melodia? Melodia é aquela linha, né? São aquelas notas combinadas sucessivamente, que a gente escuta mais na horizontal, né? Vamos dizer assim. Elas vão caminhando com suas curvas, né? Bom, a melodia é um dos elementos mais importantes da música, tá? Ela vai ditar aí durante muitos anos, né? Muitos séculos, quais são os princípios musicais, tá? Então, por exemplo, uma melodia pode gerar as texturas diferentes, tá? O que seria uma textura, né? Textura é como você vai colocando essas vozes, como você organiza esses sons, né? Então, por exemplo, uma melodia solitária, a gente chama de uma melodia monofônica, né? Aí, quando você tem várias combinações de várias melodias, a gente chama de polifônica, são várias melodias. Então, vamos escutar 2 exemplos. Primeiro, de uma melodia monofônica, né? Que seria uma linha só. Um canto gregoriano, por exemplo, para quem é do rock and roll, Mercedes-Benz da Janis Joplin é um exemplo legal pra caramba, né? Que ela canta sozinha e tal. É uma monofonia, né? Bom, e aí a polifonia, por exemplo, são aqueles corais, né? Que tem várias vozes que se combinam. Ou também uma fuga do Bach, por exemplo. Vamos escutar aqui o exemplo. Pange lingua gloriosi. E o nosso último tópico de estudo aqui será a harmonia. Tá? Harmonia é a combinação dos sons simultâneos. É quando a gente coloca uns sons em cima do outro, né? Uns acordes, sabe? Para quem toca violão, né? Então essa seria a harmonia. Vamos estudar também os princípios da harmonia, bem legal, tá? Mas, por exemplo, vamos escutar uma harmonia. Vamos escutar aqui uma levadinha de bossa nova. Vocês vão perceber como todos os acordes são tocados simultaneamente, tá? As notas, né? Desculpa, são tocadas simultaneamente, formando um acorde. É isso aí. Esse foi a nossa primeira introdução aí sobre como se organizam, né, os materiais teóricos, tá? Uma introdução. Todos esses elementos que eu falei hoje terão vídeos aí com os quais nós trabalharemos muito mais a fundo cada elemento, tá? Terão ideias escritas na partitura. É sempre importante a escrita, de um jeito ou de outro, né? Vocês nas suas aulas ou nos seus estudos, aprendam sempre a escrever do jeito que vocês consigam, assim, para ter os seus registros, tá bem? O registro tradicional é interessante porque aí você pode se comunicar com mais pessoas, né? Obviamente, se você aprende a escrita tradicional. Nós teremos um vídeo só para falar sobre escrita musical. A Carla também vai apresentar uma ideia muito interessante sobre escrita braille, né? Que é sensacional. E eu também vou falar um pouquinho sobre as escritas mais tradicionais, tá? Mas vocês podem criar as suas também. É bem legal. O importante sempre é vocês conseguirem representar esses elementos das músicas. Recapitulando: duração, intensidade, altura e timbre. Esses são os primeiros elementos aí que são as propriedades do som, né? E depois a gente falou um pouquinho sobre ritmo, a melodia e a harmonia, tá? Teremos vídeos que falam muito mais a fundo de cada um, tá bom? Espero vocês nos próximos vídeos. Um abraço.